Você foi enganado sobre a perda muscular após os 60 anos. Os médicos dizem que é apenas o envelhecimento. Os treinadores dizem para levantar pesos mais pesados. Os nutricionistas recomendam mais proteínas. Mas todos eles estão a ignorar a verdade chocante. A verdadeira razão pela qual está a perder músculos não é a idade, nem o exercício físico, nem mesmo as proteínas. É uma condição silenciosa chamada resistência anabólica, que está a bloquear a capacidade do seu corpo de construir músculos e 93% dos idosos nunca ouviram falar dela. Mas aqui está o que vai surpreender-te. A solução não está num ginásio ou num batido de proteínas. Está mesmo na tua fruteira. Sim, frutas. Os mesmos alimentos que a maioria dos idosos evita por medo do açúcar podem ser a chave para reverter a perda muscular, restaurar a força e evitar a cadeira de rodas. E a fruta número 1 que vamos revelar hoje aumentou a força muscular em 31% nos idosos que a consumiram diariamente. Mas quase ninguém sabe disso. Não se trata de uma tendência de bem-estar ou de um superalimento da moda. Trata-se de ciência pura da Universidade do Arkansas e do Journal of Gerontology, que está a ser completamente ignorada porque não há dinheiro em dizer aos idosos para comerem frutas. Mas a investigação é muito clara. Frutas específicas contêm compostos que combatem a inflamação, aumentam a hormona do crescimento, melhoram o fluxo sanguíneo e literalmente acionam o interruptor que faz os músculos crescerem novamente após os 60 anos. E se pensa que a perda muscular é apenas uma questão de aparência ou força, está completamente enganado. Os músculos são o seu escudo metabólico. Controlam o açúcar no sangue, previnem quedas, dão-lhe energia para brincar com os netos e mantêm-no independente. Perca-os e não ficará apenas fraco. Perderá a sua liberdade, a sua confiança, a sua própria identidade como alguém que consegue cuidar de si mesmo. Hoje vamos revelar as 5 principais frutas que podem reverter a resistência anabólica e reconstruir os músculos após os 60 anos. Não são escolhas aleatórias. Cada uma delas é apoiada por estudos clínicos em idosos reais, com resultados reais que pode ver e sentir em poucas semanas. Vamos mostrar-lhe exatamente quando comê-las, quanto precisa e a ciência chocante por trás do motivo pelo qual elas funcionam quando tudo o resto falha. Antes de começarmos, deixe um comentário e diga-nos de onde está a assistir e quantos anos tem. Lemos todos os comentários e daremos conselhos personalizados com base na sua idade e situação. Agora, vamos começar com a verdade sobre o que realmente acontece dentro do seu corpo depois dos 60 anos. Aqui está a realidade brutal de que ninguém fala. Por volta dos 60 anos, os seus músculos deixam de ouvir os sinais que antes os faziam crescer. Come a mesma proteína, faz os mesmos exercícios, mas nada acontece. Os teus músculos ficaram surdos aos sinais de crescimento. Isso é resistência anabólica. E é por isso que milhões de idosos estão a ficar mais fracos, apesar de fazerem tudo certo. Pense nisso assim. Quando se é jovem, comer proteína é como gritar instruções para os músculos através de um megafone. Eles ouvem alto e claro e começam a construir. Mas depois dos 60 anos, esse megafone é abaixado para um sussurro. Os teus músculos mal conseguem ouvir o sinal, por isso não respondem. As proteínas que comes, os pesos que levantas, as caminhadas que fazes, tudo isso cai em ouvidos moucos.
A parte mais perigosa é que a maioria dos idosos já aceitou a fraqueza como normal. Eles param de tentar, reduzem a atividade, aceitam o declínio. Mas isso não é envelhecimento, é desistir. E quando alimenta os seus músculos com os compostos de que eles precisam, tudo muda. De repente, aquela caminhada de 30 minutos volta a dar-lhe força. Aquelas faixas de resistência realmente funcionam. O seu corpo lembra-se de como crescer. Em quinto lugar, os mirtilos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Estas pequenas bagas têm um poder que pode literalmente reconstruir os seus motores celulares. Eis o que está a acontecer dentro das suas células musculares neste momento. As suas mitocôndrias, essas pequenas centrais energéticas que criam energia, estão a morrer. Aos 60 anos, perde até 40% delas. As que permanecem estão danificadas e ineficientes. É por isso que se sente exausto após atividades que costumavam ser fáceis. Os seus músculos simplesmente não têm energia para funcionar corretamente. Mas os mirtilos contêm um composto chamado delfinidina, que faz algo notável. Ele desencadeia a biogênese mitocondrial, o que significa que o seu corpo começa a construir mitocôndrias totalmente novas. É como instalar novos motores num carro velho. De repente, volta a ter energia. Reduzem as citocinas inflamatórias, que decompõem as proteínas musculares. Criam o que os cientistas chamam de ambiente anabólico, um estado em que os músculos podem realmente crescer em vez de encolher. O protocolo é simples. Coma meia a uma chávena de mirtilos dentro de 2 horas após qualquer atividade física ou com uma refeição rica em proteínas. Não importa se são frescos ou congelados. Ambos funcionam. O que importa é a consistência. Não se trata de um milagre único. Quando come mirtilos, logo após o exercício, mesmo que seja leve, como jardinagem ou caminhada, os antioxidantes correm para os seus músculos exatamente quando eles precisam de proteção e reparação. É como enviar uma equipa de reparação logo após o dano ocorrer, antes que piore. O impacto psicológico é enorme. Quando tem mais energia celular, sente-se mais capaz, move-se mais, envolve-se mais, deixa de pensar em si mesmo como velho e começa a agir como alguém cujo corpo ainda funciona. Está sentado a pensar que é demasiado velho ou fraco para que isso importe. É exatamente quem mais precisa disso. A perda muscular acelera quando se deixa de se mexer, mas quando se restaura a energia celular com mirtilos, o movimento torna-se mais fácil, mais gratificante e menos doloroso. É um ciclo positivo que começa com uma simples escolha no supermercado. Número 4. Romã. Esta fruta antiga guarda um segredo que a ciência moderna está apenas a começar a compreender. Não ajuda apenas os músculos. Os seus músculos estão famintos, mas não porque não está a comer o suficiente. Estão famintos porque os seus vasos sanguíneos estreitaram com a idade. A circulação diminuiu para um ritmo muito lento. Beba 120 a 180 mililitros de sumo de romã puro ao jantar. Não misture com sumo de maçã. Sumo de romã puro.
A mudança psicológica é profunda. Quando o fluxo sanguíneo melhora, não alimenta apenas os músculos, alimenta também o cérebro. A névoa dissipa-se. Número 3. Cerejas ácidas. Se reparaste que ficas com dores durante dias, após atividades que nunca te incomodaram antes, ou se o teu tempo de recuperação passou de horas para dias, presta atenção. Eis o que está a destruir os teus músculos neste momento. Sempre que se move, faz exercício, ou mesmo apenas realiza as suas tarefas diárias, cria pequenas lesões nas fibras musculares. Quando se é jovem, estas lesões curam rapidamente. Mas depois dos 60 anos, a inflamação fica descontrolada. Em vez de curarem, essas lesões tornam-se inflamações crónicas. Beba 120 a 180 mililitros de sumo de romã puro ao jantar. Não misture com sumo de maçã. Sumo de romã puro. A mudança psicológica é profunda. Quando o fluxo sanguíneo melhora, não alimenta apenas os músculos, alimenta também o cérebro. A névoa dissipa-se. Número 3. Cerejas ácidas. Se reparaste que ficas com dores durante dias, após atividades que nunca te incomodaram antes, ou se o teu tempo de recuperação passou de horas para dias, presta atenção. Eis o que está a destruir os teus músculos neste momento. Sempre que se move, faz exercício, ou mesmo apenas realiza as suas tarefas diárias, cria pequenas lesões nas fibras musculares. Quando se é jovem, estas lesões curam rapidamente. Mas depois dos 60 anos, a inflamação fica descontrolada. Em vez de curarem, essas lesões tornam-se inflamações crónicas. Beba 240 a 300 mililitros de sumo de cereja ácida à noite, cerca de 2 horas antes de dormir. Este horário é crucial, porque as cerejas ácidas também contêm melatonina natural. Eis o que isto significa psicologicamente. A dor é a principal razão pela qual os idosos deixam de fazer exercício. Quando todos os movimentos doem e a recuperação demora uma eternidade, o seu cérebro cria uma história de que está demasiado velho, demasiado fraco, demasiado debilitado. Mas, quando a dor diminui e a recuperação acelera, essa história muda. Número 2. Melancia. Esta fruta esconde um segredo na sua casca branca que as empresas farmacêuticas pagariam milhões para patentear. A maioria dos idosos não percebe que a hormona do crescimento, a hormona principal para a construção muscular, diminui 75% após os 60 anos. É por isso que pode comer proteínas o dia todo e levantar pesos regularmente, mas ainda assim perder músculos. Sem a hormona do crescimento, os músculos simplesmente não conseguem usar esses nutrientes para crescer. Aqui está o protocolo noturno que funciona. Coma 1 a 2 chávenas de melancia, incluindo um pouco da casca branca, cerca de 2 horas antes de dormir. A mudança mental é poderosa. Quando sabe que está a aumentar naturalmente o hormônio do crescimento, deixa de se sentir uma vítima do envelhecimento. Está a hackear ativamente os seus hormônios
está a trabalhar com a sua biologia, não contra ela. Número 1. Kiwi. Esta fruta peluda faz algo que nenhuma proteína em pó ou suplemento consegue igualar. Aqui está a verdade chocante. Depois dos 60 anos, a sensibilidade à insulina cai drasticamente. Isso significa que quando se come proteína, os músculos não conseguem puxar esses aminoácidos para dentro, onde são necessários. A proteína fica flutuando no sangue sem ser utilizada e depois é eliminada. Mas aqui está a estratégia principal. Coma 1 a 2 kiwis maduros 30 minutos após o jantar rico em proteínas. O kiwi também melhora a qualidade do sono em 42%, de acordo com pesquisas. Os participantes adormeceram mais rápido, permaneceram dormindo por mais tempo e passaram mais tempo no sono profundo, quando ocorre a reparação muscular. Não está apenas a comer fruta. Está a otimizar todo o seu sistema de recuperação noturna.